Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou gravar esse vídeo aqui falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo. É vital para a fé de todo cristão o conhecimento, o respeito do Espírito Santo. Ele não é uma influência, uma energia, um espírito qualquer mais iluminado. O Espírito Santo possui em si mesmo os elementos de existência pessoal, propriedade, qualidade, características que lhe atribuem uma real e singular personalidade. Ele é uma pessoa, assim como Jesus Cristo e o Pai. Suas obras e seus ofícios são os mais variados possíveis, e sua mais importante missão é nos conduzir até o Senhor Jesus Cristo. Ele tem grande desejo de nos guiar e nos fazer cheio da tua plenitude. A fim de sermos uma unidade, tudo que o Senhor Jesus fez e realizou foi devido à unção que ele recebeu do Espírito Santo que deseja habitar em nós. E as obras do Espírito Santo. O Espírito Santo é o ativador de tudo que Deus faz. Ele efetua o novo nascimento, abre-nos os céus, consola-nos, convence-nos do erro, dai-nos ousadia para testificarmos a respeito de Jesus, dá vida abundante, ensina a palavra de Deus, guia em toda a verdade, inspira a nossa vontade. Ele é o Consolador. É Ele o Consolador, quem intercede por nós junto ao Pai, habita em nós, justifica-nos, revela o que é necessário, santifica-nos, enche-nos de paz, amor e alegria e nos dá poder para curar os enfermos, expulsar os demônios e etc. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo pode receber demônios? Diz o Bispo Macedo. As Escrituras Sagradas não nos dão base para fortalecer a opinião de que uma pessoa batizada com o Espírito Santo venha ficar endemoniada. Quando uma pessoa tem a plenitude do Espírito Santo, é selada por Deus, e uma vez selada, nenhum demônio poderá entrar na sua vida e habitar no seu corpo. A Bíblia afirma que somos templos do Espírito Santo, sendo assim, por certo, ele não aceitará dividir a sua morada com nenhum espírito demoníaco. Quero apenas lembrar que consideramos todas as situações do ser humano perante Deus como um estado e nunca como uma condição. O batismo com o Espírito Santo é um ato que deixa o batizado em um estado de graça perante Deus. Mas se essa pessoa vier a cair em pecados e consequentemente negar a Jesus, passando a resistir ao Espírito Santo, aí sim o diabo terá uma brecha para entrar, porque o Espírito Santo se afastará de tal pessoa. Isso aconteceu com Saul, que foi cheio do Espírito Santo, mas perdeu toda a graça de Deus devido à desobediência ao Senhor, que em consequência acabou com a sua vida de maneira horrível, após consultar um espírito imundo enviado por Satanás, que mentindo disse ser o espírito de Samuel. E como receber o Espírito Santo? A maior dádiva de Jesus Cristo aos seus seguidores foi a poderosa infusão do Espírito Santo. Cristo recebeu o Espírito Santo ao ser batizado por João Batista. Os apóstolos receberam no cenáculo. As mulheres que seguiram Jesus, 120 que estavam presentes no cenáculo,
E as 3.000 pessoas que ouviram Cristo pregar o seu sermão no dia de Pentecostes receberam a promessa da infusão do Espírito. Todas essas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e precisaram dele. Se elas precisaram, então você e eu também precisamos dessa bênção. Cada pessoa que foi batizada com o Espírito Santo conta a sua própria experiência e cada uma é diferente da outra. Uma pessoa, para ter a plenitude do Espírito Santo, precisa, antes de tudo, estar vazia de si mesma, vazia de tradições e preconceitos religiosos, vazia de tudo que atrapalhe o bom relacionamento com Deus. Deve haver um desejo profundo na vida de cada cristão de ser revestido com o Espírito Santo. E é preciso conhecer o plano de Deus para o cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo foi enviado para substituir Cristo. Se alguém quer receber esse batismo e não está disposto a aceitar Jesus, será um esforço inútil. Uma pessoa que não tem um alvo estabelecido no plano de Deus pode ser enganada, corre um sério perigo de ser enganada por um demônio que se faça passar por ele. Diz o Bispo Macedo, em certa ocasião, em um grupo de pessoas, em uma reunião de libertação, eu ordenei que os demônios que fizessem passar pelo Espírito Santo saíssem daquelas vidas. Cheguei a ficar surpreso ao ver dezenas de pessoas com a aparência de piedosos cristãos manifestarem os mais terríveis demônios. Amigo leitor, se você deseja ser batizado com o Espírito Santo, atente bem para as palavras abaixo escritas pela Senhora Gordon. Como pode alguém ser cheio do Espírito Santo? Como pode alguém ser cheio do Espírito Santo? Comecemos pela mais citada passagem pentecostal das Escrituras. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Quem começou a falar? Alguns respondem: o Espírito Santo. Não é, porém, o que diz as Escrituras. Leia o versículo novamente, ele disse: todos passaram a falar, certo homem objetou: ora, se sou eu quem fala, e a carne então que fala. É exatamente isso, até você ter um corpo imortal, será a carne que falará. Quando for para o céu, não precisará mais falar em línguas, mas aqui é onde entra o sobrenatural. Segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Se você tivesse de pensar nas palavras que iria dizer, então nada haveria de sobrenatural nisso. E o Espírito, porém, que lhe concede, porém, é o Espírito que lhe concede, porém, após ter expulsado da mente todo pensamento estranho, em oração tê-la convergido ao Senhor, começará pela fé a pronunciar as palavras que estão em seu coração. Você não as entenderá, mas isso não importa. Não tenha